Oi, bom dia, tudo bom? Então, semana passada eu terminei de ler uma coleção de livros e aí fiz uma enquete para saber se vocês gostariam de ler comigo mais um livro. Então, hoje eu fui treinar, né? Voltei aos exercícios físicos que estava precisando e resolvi, assim, vou fazer uma live com a leitura que eu vou começar. Então, vocês vão tomar café comigo? Ó, cafezinho. E o livro é a única coisa. Então eu vou ler a primeira parte do livro. Ele tem, acho que tem, deixa eu ver, 18 capítulos. E aí nesses 18 capítulos eu vou ler um hoje, que o primeiro capítulo se chama A Única Coisa. Então, vamos lá. A única coisa. Então tem entre aspas aqui, seja como um selo de correio. Fique grudado em uma única coisa até chegar ao seu destino. Então, vamos começar nossa leitura. Em 7 de junho de 1991, a Terra tremeu durante 112 minutos. Não de verdade, mas a sensação que tive foi essa. Eu estava assistindo a comédia de sucesso Amigos, Sempre Amigos, e as gargalhadas da plateia faziam o cinema vibrar. Além de ser considerado um dos filmes mais engraçados de todos os tempos, ele também salpicava inesperadas doses de sabedoria e discernimento. Numa cena memorável, Curly, o cowboy durão, representado pelo falecido Jack Palance, e o vigarista da cidade, Mitch, representado por Billy Crystal, se afastavam do grupo para procurar algumas cabeças de gado desgarradas. Apesar de passarem a maior parte do filme se estranhando, ao cavalgarem juntos, eles finalmente conseguem se conectar conversando sobre a vida. De repente, Curly faz seu cavalo parar e se vira na sela para Mitch. Curly diz: Sabe qual é o segredo da vida? Mitch: Não. Qual é? Curly: Isso. Aí fez o seu dedo. Curly: Uma coisa. Uma única coisa. Se você se agarrar a isso, todo o resto não significa porcaria nenhuma. Mitch: Fantástico. Mas qual seria essa única coisa? Curly: É isso que você precisa descobrir. Então, da boca de um personagem fictício, chega aos nossos ouvidos o segredo do sucesso. Pouco importa se os roteiristas sabiam disso ou não, ou que eles escreveram é a verdade absoluta. A única coisa é o melhor caminho para você alcançar o que quer. Na realidade, só fui perceber isso depois de muito tempo depois de ver o filme. Eu já havia tido sucesso no passado, mas quando cheguei a um beco sem saída foi que comecei a associar meus resultados à minha atitude. Em menos de uma década, tinha construído uma empresa bem-sucedida com ambições internacionais, mas de repente as coisas não estavam mais funcionando. Apesar de muita dedicação e muito trabalho, minha vida era uma confusão e tudo parecia estar desmoronando ao meu redor. Eu estava fracassando. Alguma coisa precisa mudar. Com a corda no pescoço, procurei ajuda. Eu a encontrei na forma de um coach. Detalhei a minha situação e expliquei os desafios que enfrentava, tanto pessoais quanto profissionais. Revisitamos meus objetivos e a trajetória que eu desejava para a minha vida. E então, conhecendo bem as questões, ele partiu em busca das respostas. Sua pesquisa meticulosa. No nosso encontro seguinte, ele tinha pregado na parede o organograma da minha organização, isto é, um panorama geral de toda a empresa. Nossa conversa começou com a simples pergunta: Você sabe do que precisa para reverter a situação? Eu não fazia a menor ideia. Ele disse que havia apenas uma coisa que eu precisava fazer. Tinha identificado 14 cargos que precisavam de caras novas e acreditava que, com os indivíduos certos naqueles cargos-chave,
eu veria uma mudança radical, tanto na empresa quanto no meu trabalho e até na minha vida. Perplexo, falei que seria necessário muito mais do que isso. Ele disse: não, Jesus precisou de 12, mas você vai precisar de 14. Foi um momento transformador. Eu jamais havia me dado conta de que tão pouco poderia mudar tantas coisas. Tinha ficado claro que, por mais que fosse focado o que eu pensasse estar, foco não era o suficiente. Encontrar 14 pessoas era, sem dúvida, a coisa mais importante que eu poderia fazer. Assim, tomei uma decisão gigantesca depois daquele encontro. Me demiti. Deixei o cargo de CEO e assumi a estrita missão de encontrar aquelas 14 pessoas. Dessa vez, a terra tremeu de verdade. 3 anos depois, tínhamos entrado em um período de crescimento sustentado que durou quase uma década, uma média anual de 40%. Deixamos de ser uma empresa regional para nos tornarmos um competidor internacional. O sucesso extraordinário chegou e jamais olhamos para trás. À medida que o sucesso trazia mais sucesso, outra coisa aconteceu. Surgiu a linguagem da única coisa. Depois de encontrar aquelas 14 pessoas, comecei a trabalhar individualmente com os nossos principais colaboradores para incrementar a carreira e o desempenho deles. Por hábito, eu terminava esses encontros de treinamento fazendo uma recapitulação das coisas que eles estavam se comprometendo a realizar para essa sessão seguinte. Infelizmente, muitos deles realizavam a maior parte dessas tarefas, mas nem sempre as mais importantes. Os resultados não eram bons e geravam frustração. Assim, para ajudá-los, comecei a reduzir minha lista. Se você puder fazer só 3 coisas esta semana, se você puder fazer só 2 coisas esta semana, até que, em desespero, perguntei: qual é a única coisa que você pode fazer esta semana que é capaz de tornar todo o resto mais fácil ou até desnecessário? E aconteceu a coisa mais incrível. Os resultados foram às alturas. Depois dessa explicação, eu olhei para trás, reavaliei meus sucessos e fracassos e descobri um padrão interessante. Sempre que eu tinha alcançado um grande sucesso, eu havia estreitado meu foco a uma única coisa. E sempre que meu sucesso variava, meu foco também tinha variado. E fez-se a luz. Deixa eu tomar um gole de café. Outro ponto é reduzindo o foco. Se todas as pessoas do mundo têm a mesma quantidade de horas disponível no dia, por que algumas parecem fazer muito mais do que as outras? Porque elas conseguem fazer mais, alcançar mais, ganhar mais, ter mais. Se o tempo é a moeda de realização, porque algumas pessoas conseguem comprar mais fichas do que outras, sendo que a cota é a mesma para todas. A resposta é que elas fazem com que o cerne de sua abordagem seja alcançar o cerne das coisas. Elas reduzem o foco. Se você quer ter a melhor chance de sucesso em qualquer coisa que deseje, sua estratégia deve ser sempre a mesma: reduzir o foco. Reduzir o foco é ignorar todas as coisas que você poderia fazer e fazer o que precisa. É reconhecer que nem tudo tem a mesma importância e descobrir quais são as coisas as coisas mais importantes. É um modo mais certeiro de conectar suas ações com os seus desejos. É perceber os resultados extraordinários que são determinados diretamente por até que ponto você consegue estreitar o foco. Então, é perceber que os resultados extraordinários são determinados diretamente por até que ponto você consegue estreitar o foco. O segredo para obter o máximo do seu trabalho e da sua vida é reduzir o foco o máximo possível. A maioria das pessoas pensa exatamente o contrário. Elas acham que o sucesso se consome tempo e é complicado.
Elas acham que o sucesso só consome tempo e é complicado, acabam ficando com a mesma agenda e a lista de tarefas sobrecarregadas. Por causa disso, o sucesso começa a parecer fora de alcance para elas. Me perdi? E elas passam a se contentar com menos, sem perceber que o grande sucesso chega quando fazemos bem algumas poucas coisas. Eles se perdem tentando fazer coisas demais e, no fim das contas, realizam muito pouco. Com o tempo, reduzem as expectativas, abandonam sonhos e permitem que sua vida se apequene. E a vida não deve ser reduzida. Seu tempo e sua energia são limitados. Quando você abre demais os braços, acaba deixando tudo cair. Você quer que seus feitos se acumulem, mas isso exige subtração, não adição. É preciso fazer menos para gerar mais efeito, em vez de fazer mais e ter efeitos colaterais. O problema de tentar fazer as coisas demais é que, mesmo que isso funcione, acrescentar coisas ao seu trabalho e à sua vida sem cortar nada tem um monte de consequências negativas. Prazos perdidos, resultados frustrantes, muito estressantes, horas extras, sono atrasado, alimentação ruim, falta de exercícios físicos e a perda de momentos com a família e amigos. Tudo isso em nome de algo que é mais do que alcançar, é mais do que você imagina. Reduzir o foco é uma estratégia para atingir resultados extraordinários. Funciona o tempo todo, em qualquer lugar e qualquer coisa. Por quê? Porque tem apenas um propósito: levar você direto ao ponto. Quando você reduz o foco, o máximo, olha apenas uma coisa. Esse é o ponto. Então esse foi o primeiro capítulo do livro A Única Coisa. Então se você ficou comigo, ou se você vai ver depois, tenha um bom dia e a gente vai fazendo essas leituras. Não garanto ser todos os dias, porque eu tenho outros compromissos, mas acredito que nas terças-feiras vai dar. Então, vem tomar café comigo, que na próxima semana a gente vai fazer uma nova leitura.